Este é o trabalho de Economia aplicada à Engenharia do professor Marco Aurélio, da Universidade Federal Fluminense, do curso de Desenho Industrial. E temos entrevistado aqui o André Cabral de Souza, que é economista. Convidamos ele para poder avaliar o tema, que é a respeito das políticas científicas e tecnológicas brasileiras nos últimos 40 anos. E é especializado em engenharia econômica e superintendente da área de desenvolvimento científico e tecnológico da FINEP. Então, poderia falar mais a respeito do tema, da sua avaliação a respeito das políticas científicas e tecnológicas brasileiras nos últimos 40 anos? Bom, isso eu posso falar com vocês a respeito do que eu vejo, né, nos contatos que eu tenho com as universidades, com as instituições de pesquisa. Posso apresentar também alguns dados que nós temos com relação aos investimentos que a FINEP fez nos últimos 10 anos, em termos de infraestrutura e áreas temáticas que nós apoiamos, e colocar também um pouco do meu sentimento, né, a minha opinião pessoal. Para a gente falar de ciência, tecnologia e inovação, eu acho que primeiro a gente tem que fazer um retrospecto da situação econômica do Brasil, da história econômica, que aí vocês vão entender que, na minha opinião, o Brasil ele se encontra num estado de total atraso tecnológico, de mais de 40 anos. Por isso eu acho que até o tema do trabalho de vocês é muito oportuno, porque é uma opinião que eu tenho, com base no que eu venho observando, com base nos planos que o governo tem, PBDCT, BND, que são planos do governo que têm a infraestrutura e a ciência e a tecnologia como, vamos dizer assim, elementos, áreas importantes de investimento. O que se observa o Brasil, a história do Brasil, a história econômica, nós vivenciamos aí em torno de umas 7, 8 ciclos econômicos, né? Pegando o período pré-colonial, onde você tinha uma questão da extração do pau-brasil, onde você tinha uma questão da exploração da mão de obra escrava, né? Então você passa pela fase pré-colonial, a fase colonial, a fase industrial, o milagre econômico, e a gente chega até a fase de uma recessão econômica, que melhora com os avanços da economia, mas o que a gente percebe hoje em dia é que o Brasil está entrando novamente num estágio de recessão econômica que vai, vamos dizer assim, dificultar todo o desenvolvimento, não só econômico como social do país. Se você pega a história do Brasil, já em 1850, você percebe que lá naquela época já se falava que a inovação é uma coisa importante, uma importante ferramenta de crescimento, né, de desenvolvimento. O Brasil ele sempre trabalhou baseado na exploração das vantagens comparativas. Isso é um grande erro. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós só conhecemos 11% dessa biodiversidade. Nós temos uma das maiores reservas hídricas de água doce do planeta. Nós hoje estamos vendo aí uma guerra pelo petróleo, e ninguém me tira da cabeça que mais na frente nós vamos ter uma verdadeira guerra por causa de recursos hídricos. Então o Brasil ele tem que começar a saber explorar, a saber, vamos dizer assim, tratar desse bem que nós temos, que são os recursos hídricos. Só que isso vem desde lá do descobrimento, esse erro de exploração das vantagens comparativas. Até hoje isso permanece. E a economia atual, a economia moderna, ela não está mais baseada na exploração de vantagens comparativas, ela já está saindo para as vantagens competitivas, onde a inovação, onde a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação são importantes ferramentas. Agora, só que para isso, o que se precisa? Precisa de uma infraestrutura adequada para fazer, precisa de capital humano, que são vocês, que são alunos, que estão estudando, precisa-se do capital financeiro, e a atividade de P&D é uma atividade de longo prazo. Longo prazo
o resultado é uma incógnita, ninguém sabe como é que vai chegar o resultado de uma pesquisa, se você vai chegar no objetivo que você iniciou uma pesquisa, e é de alto risco, consequentemente. Então, o que acontece? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, por ter essa característica de atividade de longo prazo, de alto custo e de resultado incerto, o capital privado ele se afasta um pouco de investir nisso. Principalmente o capital privado nacional, que sempre ficou a reboque do capital, do investimento do capital público, que é o do governo. Para isso, o que acontece? O governo tem que ter, isso eu falo governo federal, isso eu falo governos estaduais, precisa ter planos de desenvolvimento, entendeu? Para ter esses planos de desenvolvimento, precisa, vamos dizer, de ter metas muito bem desenhadas, muito bem identificadas, setores, áreas de conhecimento e recursos financeiros disponíveis para tal. Entendeu? E o que você observa, infelizmente, é que os governos, quando eles mudam toda a estratégia que um governo anterior estava desenvolvendo. O governo hoje, qualquer governo, se você pegar na história do Brasil, qualquer governo, quando chega na hora de direcionar os recursos para os ministérios, para os segmentos, ou fazer corte, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é sempre um que é altamente afetado nos cortes e pouco recebe recursos para suas atividades, porque falta ainda aos governos uma visão de que a ciência, tecnologia e inovação tem que ser uma área considerada prioritária. Consequentemente, o que você observa? Você observa que essa falta de visão vem desde o início da nossa história econômica. Consequentemente, o mundo já estava caminhando para uma segunda revolução industrial e o Brasil ainda estava iniciando um processo de industrialização. Porque o Brasil, ele sempre voltou, sempre achou, vamos dizer assim, que essa exploração dessas vantagens que nós tínhamos era, vamos dizer assim, a grande saída econômica para o nosso país. E isso vamos dizer assim, a história está mostrando que não é bem assim, né? Se você pega a história, vamos dizer, da economia, de alguns pensadores econômicos, você vai ver que Schumpeter ele já colocava que a inovação é uma grande arma, para que você tenha poder competitivo perante os seus concorrentes. Se você pega a questão de... começou a teoria da tríplice hélice, que você, vamos dizer assim, coloca que governo, capital privado e universidade são os três principais elementos, entendeu? Os principais atores que têm um poder de incentivar o crescimento econômico. Bom, e aí você vê que a partir de 1983, Etcovitz vem apresenta a teoria da hélice tríplice, onde a universidade ela tem um papel fundamental na geração do conhecimento, a empresa na produção dos bens tangíveis e o governo ele norteia e financia os projetos, né, de forma estável, todo esse processo. Por isso que eu falo que pesquisa, desenvolvimento e inovação é uma atividade de longo prazo, de alto custo e de resultado incerto. Então, ele já fala isso na questão da hélice tríplice. E o que você percebe hoje, você percebe ao longo da história do Brasil, é que, infelizmente, falta essa visão no governo. Falta essa visão dos nossos líderes, infelizmente. Você, quando visita uma universidade de um país desenvolvido, você vê uma infraestrutura muito bem montada, laboratórios de ponta, entendeu? E no Brasil você não vê isso. Você vê os campos, né, das universidades
eles estão altamente defasados tecnologicamente.